irmãos, graça e paz. Uma breve reflexão sobre a primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou. Esse milagre tão maravilhoso. Então, olha só, em Lucas capítulo 9, no verso 1 e 2, aqui Jesus ele está convocando e enviando os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Então diz assim: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente, os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Porque a gente está retrocedendo um pouquinho aqui no começo do capítulo, para a gente entender aonde a gente vai chegar nessa multiplicação. Então, olha só. Quando a gente vai no mesmo capítulo 9, só que no verso 10, aqui tem a multiplicação, que diz assim: entrementes, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Então veja só, aqui no verso 10, entrementes, ao regressarem. Regressarem de onde? Da missão que Jesus tinha enviado eles, lembrando aqui que Jesus tinha dado poder e autoridade para eles expulsarem demônios, para eles fazerem milagres, para eles fazerem maravilhas e proclamar o reino de Deus. Então eles regressaram e aqui eles estão com Jesus. Então aqui no verso 11 agora: contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Então, vamos dar uma pausa aqui antes da multiplicação para a gente entender o quê? Que o reino de Deus, meus irmãos, Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso. Então, primeiro aqui, antes da multiplicação, a gente vê aqui Cristo, ele tratando uma primeira necessidade. Qual era essa necessidade? De falar do reino de Deus. Antes de fazer a cura, antes de fazer milagre, antes de multiplicar e alimentar a multidão, Jesus falou do reino de Deus. Por quê, meus irmãos? Não tem nada mais importante do que o reino de Deus. Lembrando, Jesus fazia cura, Jesus fazia milagres, Jesus fazia multiplicação, alimentava a multidão, fazia muitas maravilhas. Só que Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos tirar da condenação eterna. Só que todas essas coisas faziam parte da essência de Cristo, fazia parte do amor de Cristo que ele sente por nós. Então ele realizava curas, milagres, maravilhas, fazia multiplicação de alimentos. Então isso também fazia parte de uma estratégia de Cristo para atrair a multidão. Então a primeira necessidade antes da multiplicação era a necessidade de falar do reino de Deus. Meus irmãos, sem aplicarmos o reino de Deus sobre as nossas vidas, não haverá multiplicação sobre a sua vida. Creia nisso. Primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Lembre sempre disso. Uma segunda necessidade antes da multiplicação que Jesus fez naquele momento era a de curar, a de fazer milagres. Meus irmãos, Jesus ele não ia despedir a multidão sem fazer milagres, sem fazer curas, porque Jesus ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é amor, ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer sim te curar das suas enfermidades. Ele quer sim fazer milagres na sua vida, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Ele quer sim fazer milagres. Creia nisso, em nome de Jesus. Mas primeiro, proclamar o reino de Deus. Depois, curar. Depois, milagre. Só que haveria uma terceira necessidade. E aqui a gente entra na multiplicação, que era a necessidade de alimentar o povo. Meus irmãos, para um pouco para pensar.
Jesus atraiu a multidão, Jesus pregou, proclamou o reino de Deus, Jesus curou, Jesus fez milagre. Só que aqui no contexto bíblico, a gente vai ver que eles estavam numa região onde não tinha lugar para alimentar essa multidão, nem tinha lugar para comprar coisas para alimentar a multidão. A gente vai ver aqui Jesus, lá em João capítulo 6, no versos 5 e 6, Jesus ele chama Filipe. Lembrando que lá em João está falando dessa mesma passagem. Jesus ele chama Filipe e fala: olha, aonde podemos comprar coisas para alimentar essa multidão? E Filipe fala para Jesus: olha, Senhor, nem com 200 denários a gente não alimentava essa multidão. Lembrando que 200 denários era equivalente a 9 meses de trabalho. Então, ou seja, um parênteses aqui. Aquilo que o homem demoraria 9 meses ou mais para realizar, Jesus realizou numa simples oração de graças ao Pai. Numa simples oração, porque Jesus ele é assim. Ele faz a hora que ele quer, como ele quer, e o milagre que ele tem para a sua vida, se ele quiser fazer nesse momento, ele pode fazer, porque ele é Deus. Então, voltando lá em Lucas, no contexto, meus irmãos, agora já pensou se Jesus ele despede o povo sem se alimentar? O povo estava numa região onde já era tarde da noite, a Bíblia fala que já era entardecer, então a obra estaria incompleta. Já pensou aquela multidão sendo despedidas para suas casas com fome? Talvez essa multidão tinha seguido os discípulos porque os discípulos vieram seguir, ou a multidão veio seguindo os discípulos da missão que eles vieram. Então imagine só, há quanto tempo essa multidão estaria sem se alimentar. Então, ou seja, o alimento também era importante. Não só o reino de Deus, não só a cura, os milagres, as maravilhas, mas também alimento. O que isso quer dizer? Que a obra de Deus, a obra de Cristo na minha vida e na sua vida, ela é completa. Deus ele não vai despedir as nossas vidas incompleto. A boa obra que Deus começou na sua vida, ele é fiel para terminar. Creia nisso em nome de Jesus. Então, a gente tem aqui algumas lições muito importantes para aprender aqui, meus irmãos. Mas vamos voltar aqui na essência, lá do início de Lucas capítulo 9, verso 1 e 2, onde Jesus tinha enviado os 12 discípulos, tinha dado poder e autoridade para eles fazerem qualquer coisa, milagres, curas, maravilhas, qualquer coisa. E quando a multidão vem seguindo os discípulos, e eles chegam a Jesus e relatam a Jesus o que tinha acontecido, e ali eles se encontram naquela região de Betsaida, onde não tinha ali lugar para alimentar aquela multidão. Aí aqui tá, meus irmãos. Aí aqui tá. Aí a gente vê lá em João capítulo 6, versos 5 e 6, Jesus chamando Filipe e perguntando como ia alimentar a multidão, se tinha lugar. Jesus estava testando os discípulos, meus irmãos. Por quê? Jesus não tinha dado poder e autoridade para eles fazerem qualquer coisa. Eles tinham retornado da missão declarando e falando para Cristo tudo o que eles tinham feito. Eles tinham de fato curado, eles tinham de fato expulsado demônios, eles tinham de fato feito muitas maravilhas e muitos milagres. Mas por que os discípulos não teve fé, meus irmãos, para ali alimentar aquela multidão através de algo, através de um simples 5 pães e 2 peixinhos? Era um teste. Jesus estava testando os discípulos. Por isso que Jesus ele questiona Filipe aonde iria comprar pão para alimentar aquela multidão. Então, meus irmãos, essa lição que nós aprendemos no culto de ontem, no culto de oração ministrada pelo pastor Ramon, ela nos diz o seguinte: a obra que Cristo começou na nossa vida, ele é fiel para terminar. Mas aquilo que Cristo enviou você para uma missão, você com poder e autoridade no nome de Jesus, você também tem poder e autoridade para terminar a obra que você começou em nome de Cristo. Porque chegou no momento de alimentar a multidão, os discípulos ficaram incrédulos. E aí Jesus teve que fazer a multiplicação.
mas os discípulos também poderiam ter feito. O que isso quer dizer? Que você também pode fazer. Você também tem poder e autoridade para tocar sobre algo aí na sua casa, aí na sua família e dar graças a Deus, porque foi a oração de Jesus para multiplicação. Ele pega o pão e os peixes e dá graças a Deus para fazer a multiplicação. Você também tem poder e autoridade no nome de Jesus para multiplicar as coisas dentro da sua casa. Use a sua fé. Use a sua fé em nome de Jesus. E a boa obra que Cristo começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. Creia nisso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.